Bom dia, querido, graça e paz. Vamos iniciar mais uma semana crendo que a palavra de Deus nos sustenta, conhecendo cada vez mais a sua sabedoria, os seus ensinamentos. E eu creio que nós vamos continuar ministrando a mesma palavra onde Jesus nos garantiu que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então vamos ficar animados com a prática da palavra, com o conhecimento da palavra, entendendo cada vez mais aquilo que temos do Deus que servimos, o Deus que é o nosso Pai, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio dessa forma e creio que você também pega junto comigo em entender que nós servimos a um Deus que nos supre em todas as coisas. E eu quero iniciar essa semana falando com você um pouco sobre o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o nosso Pai, aquele que é o nosso Criador e que se apresentou na Antiga Aliança, um dos seus nomes redentivos, um dos nomes das formas que ele se apresentou, foi com esse título de El Shaddai. E eu quero que você vá comigo para conhecer um pouco mais sobre o significado desse nome e se apropriar dele. Deus se apresenta a primeira vez como El Shaddai em Gênesis 17 a Abraão. No caso ainda Abrão, quando ele vai transformar o nome dele. Mas ele diz lá em Gênesis 17, capítulo 1, diz que quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa expressão, Deus Todo-Poderoso, no original, na realidade, é o nome El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E ele se manifesta assim para Abraão, e nós vamos ver na vida de Abraão, não só suprimento financeiro, porque Abraão enriqueceu de forma extraordinária, mas também na provisão do desejo de Abraão, que era naturalmente impossível, que era de ter um filho e, na realidade, ser pai de uma grande multidão, né? Através da vida de Isaac, através da vida de Abraão, uma multidão, umas gerações foram geradas na promessa do Senhor. E logo depois, em Gênesis 26, no versículo 24 aproximadamente, Deus então se apresenta a Isaac, o filho da promessa de Abraão. E ele permanece para Isaac se apresentando da mesma forma. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, versículo 24 de Gênesis 26, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então ele permanece se apresentando a Isaac como aquele que era o provedor, que é aquele que era o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E depois, em Gênesis 35, no versículo 9 ao 12 aproximadamente, ele se apresenta a Jacó, que vai ter o nome transformado para Israel. E ele lhe disse-lhe mais, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidões de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Ele está ali se apresentando a Israel, a Jacó, que tem o nome transformado para Israel, e ele se apresenta novamente como El Shaddai. Mas o que é, afinal, o que significa esse nome El Shaddai? E para a gente iniciar essa semana, eu quero que você tenha esse conhecimento. Eu creio que vai ser importante você entender a importância desse nome redentivo com o qual Deus se apresenta ao seu povo, sendo que nós, numa superior aliança, como filhos que somos, podemos continuar usufruindo de todas as promessas, porque Jesus se fez maldito naquela cruz, diz Gálatas 3, para que nós herdássemos as bênçãos de Abraão. Então, tudo que Deus se apresenta aqui para a descendência natural de Abraão, que é Isaac, depois Jacó,
também é herança de nós que somos herdeiros espirituais de Abraão. E lá, quando ele se refere a El Shaddai, El Shaddai é um dos 7 nomes redentivos que Deus se apresenta na velha aliança. Em hebraico, El Shaddai significa o todo suficiente ou o Deus que é mais do que suficiente. Então, durante todo o Antigo Testamento, esse Deus todo-poderoso se revelava como o Deus que é mais do que suficiente. Eu quero explicar para você rapidamente os radicais dessa palavra, que é o El, que indica que Deus é um ser supremo. O El traz essa conotação de ser único, infinito, supremo, criador e sustentador do universo. O Shad é uma raiz hebraica que significa seio. E o Shaddai, que é derivado do Shad, é uma ideia de nutridor, sustentador, aquele que é capaz de satisfazer. Então, quando nós temos a conjunção de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, esse nome se revela na capacidade de Deus de dar mais do que o suficiente, de ser o nosso nutridor, o Deus de abundância. Esse nome se deriva de campo, que dá uma ideia também de abundância. É traduzido por seio, ou aquele que tem muitos seios, o que significa alimentação e produtividade. Nesse aspecto, Deus está dizendo: eu sou mais do que o suficiente para satisfazer a sua necessidade em toda e qualquer situação. Essa é a forma como Deus se apresenta. El Shaddai, que revela que Deus é o que dá o suprimento a todos aqueles que nele confiam, satisfazendo não só o necessário, mas de forma abundante. Então Deus se apresenta de forma extravagante. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mais do que o suficiente. Queridos, e por que é importante nós entendermos isso? Porque nós precisamos entender que a nossa provisão, ela não vem somente dessa terra. Independente das circunstâncias naturais, nós devemos saber ao Deus que nós servimos. Nós saber quem é o nosso Pai. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus nessa terra. E embaixadores não vivem com as condições do país onde habitam, mas eles vivem representados pelo país de origem. Então, se você e eu somos embaixadores de Cristo nessa terra, somos embaixadores de um reino celestial, a nossa provisão não depende do lugar onde a gente habita, mas depende do lugar que nos enviou, da embaixada da nação que a gente representa. Então, esse Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ele é aquele que nos envia, que nos coloca na posição de embaixadores. É a ele que nós representamos. E quando nós entendemos isso, querido, nós vamos viver a ampla suficiência daquilo que precisamos, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós entendemos isso, quando nós nos apropriamos dessa paternidade, querido, independe das circunstâncias, se cremos nele, se temos uma vida com ele, se entendemos que somos filhos, nada vai nos faltar, porque o Deus da ampla suficiência escolheu ser o nosso Pai. Nós temos esse espírito de adoção que nos permite chamá-lo de Abba Pai, Paizinho amado, um Pai com intimidade e relacionamento. Então eu declaro em nome de Jesus que você vai iniciar uma semana com essa convicção, com essa certeza que você não serve a um Deus qualquer, que você não é filho de um Deus qualquer, mas que você tem a paternidade daquele que é o provedor, o nutridor das nossas vidas, aquele que nos abastece, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Eu creio que nós vamos alongar essa semana, nos aprofundando no conhecimento dessa provisão que vem do Senhor. E eu declaro em nome de Jesus uma semana que se inicia cheia de graça e sabedoria sobre a sua vida. Eu declaro a convicção e a certeza de que somos guardados numa aliança superior e temos como Pai
o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, de todas as coisas, e que nos garante ser mais do que suficiente para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu creio numa semana que, independente das circunstâncias, você vai prosperar. Em nome de Jesus, eu te encontro amanhã.